Então, gente, hoje a ideia é a gente trazer um pouquinho o tema família e escola, e essa ponte aí que a gente vai construindo e como a gente visualiza isso, né, dentro dos nossos espaços. E refletir um pouquinho o quanto essa ponte ou a gente vai fortalecer ou criar, porque às vezes a gente, de alguma maneira, ou nunca criou ou quebrou, né? Também como os vínculos e conexões fazem parte aí do fluxo como um todo, mas também nesse lugar de família e escola e espaços no geral, né? Eu, Perfeito. eu vejo uma potência muito grande nessa conversa, porque são espaços que estão em realidades totalmente diferentes, né, Mari? Sim, Acho que a gente trazer aí um pouquinho isso fortalece, né? bacana. Então vamos começar. A gente tinha trocado um pouquinho antes de falar sobre essa realidade, né, do Espaço Cria no Rio de Janeiro, que é a escola que eu estou aqui representando, e você aí em Guaporé, representando a cidade Escola Aine. E o CRIA, ele é uma escola, né, de educação infantil e a gente começou os anos iniciais do ensino fundamental esse ano, em 2020. Então, demos os primeiros passinhos aí antes da gente ter que parar. E é uma escola grande dentro da nossa rede, né? Uma escola que tem quase 140 crianças, 135. E a gente está dentro de um centro urbano grande, que é o Rio de Janeiro, né? A escola fica localizada no Cosme Velho e é uma escola que ela tem um público de classe média alta do Rio de Janeiro, é uma escola privada. Então, né, feito esse recorte, a gente tem aí uma relação com as famílias que é uma relação que já culturalmente no Rio de Janeiro não é uma relação. Quer dizer, a gente busca ter com as famílias do CRI uma relação que culturalmente no Rio de Janeiro não é uma relação muito comum, que é romper essa visão de prestação de serviço e construir uma visão de comunidade. E isso em Guaporé, que você vai contar um pouquinho como é que você está, também tem seus desafios, mas também tem um solo fértil, porque também o projeto, né, que a escola que a Ana tá, ela também já veio com essa essência. E o CRIA, o que eu fico muito feliz de ver, e aí a gente vai contar um pouco mais para vocês como é que a gente faz isso, é que a gente encontrou também esse solo fértil. E vem regando ele, vem arando e vem construindo essa ponte entre escola e famílias. Então isso mostra pra gente, né, que não depende de qual ambiente você tá, depende muito de qual intenção que você coloca na construção do seu espaço educacional, da sua escola, do seu projeto, e que tipos de ações você vai tomando para realmente fazer com que essa ponte se fortaleça. E a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Eu estou pedindo para desativar os comentários, mas eu não sei, só um segundo. Tem três pontinhos, e aí você consegue. Gente, Isso, boa. vamos lá. É isso aí. E na Arne, né, a gente está em Guaporé, uma cidade pequenininha, né? Então tem 25 mil habitantes. E na Arne, o espaço cria, né, o oficial como uma escola de educação infantil. Vocês estão como com o primeiro, com o ciclo? A gente está com crianças até 8 anos de idade, então a gente criou o ciclo de iniciação. Tá, Eu posso contar um pouquinho mais como é que funciona? beleza. A gente atende crianças de 3 até 14 anos, né? E é um espaço particular, mas as famílias não pagam para as crianças estarem, né? Então, aí as nossas fontes de rendas vêm de cursos. Mas a nossa história, antes das famílias estarem na AINE propriamente, né, tem um processo de entrada. Então, as famílias passam por vivências, conhecendo mais a nossa proposta também, e a gente faz um processo de visitar a casa delas antes delas estarem na AINE, né, as crianças, né, visita as famílias. E aí eu vejo que a visita na casa já é um lugar que é Muito. muito desconfortável no primeiro momento, né? A gente brinca que tu chega, tá lá tudo perfeito, casa arrumada, criança tomada banho, tudo limpo. Porque é esse medo mesmo
da avaliação dessa pessoa que está vindo aqui, porque mesmo não sendo um processo seletivo, acaba ficando, né? Porque a nossa história é essa, né? É, O que a gente conhece é alguém vem nos avaliar para nos aprovar ou nos reprovar de algo, né? sim, Então, um grande processo aí, né? E depois que a gente vai passando o tempo olhando para, visitando, que a gente visita a cada 3 meses, né? Aí na segunda, terceira visita algumas famílias, você já vê a casa como é, o caos que é, com criança, é viva, né? Não é algo ali formatado. E aí a gente consegue dar uns passinhos mais próximos, né? Que vai evoluindo nessa conexão, né? sim. Então, você quer contar, aproveitando já que você já está falando, como é que é aí esse trabalho, então, que vocês fazem de fortalecimento da ponte entre família e escola? Sim. Como a gente trabalha? A gente tem alguns combinados, né, com as famílias, então não existe uma mensalidade, mas existem combinados, né? Existe uma troca aí de um equilíbrio aí nessa ponte, né? Então as famílias elas fazem trabalho voluntário 1 hora por semana. Existe essa questão de estender essa educação em casa, e a partir de estender essa educação em casa, a gente está apoiando de várias maneiras, né? Com as vivências, reuniões individuais, reuniões coletivas, e aí, além do... Existe um corpo do que é para as famílias no geral, do que a gente vai atender. Tá. Mas aqui é vivo, né? É vivo e consciente. Então, durante o processo, a gente vai sentindo a necessidade de trabalhar com alguma família, algum ponto em particular, a gente trabalha, né? Mas eu vejo que é um primeiro passo de uma desconstrução do que significa esse convívio. E depois a gente consegue fazer uma conexão real, né? Porque existe a gente está ainda conectado numa relação que tem o professor, o diretor, o coordenador, enfim, existe um título antes da gente acessar alguém que está ali atrás, né? E assim como nas famílias, se o pai, a mãe, a avó, não, independente de quem seja, mas tem um título antes, né? Que sim, ele existe, né? Não é tudo a mesma coisa, cada um tem seu papel, mas ao mesmo tempo o processo da gente desconstruir e acessar a Ana, que está atrás do educadora, do guardião, do qualquer título que a gente vá pôr, né? Eu vejo isso no início, até no decorrer do início desse ano, o quanto para algumas famílias era desafiador o nome, era deixa eu chamar de alguma coisa, não pelo nome, como se fosse algo desrespeitoso, né? Então, peraí, né? Vamos ver onde que está esse lugar que a gente deixou alguma coisa chegar na nossa frente. E essa coisa que está na nossa frente barra que eu chegue na Mari, né? E eu estou conectada com a educadora, com a diretora, com a coordenadora, né? Que me trava nesse poder olhar quem está aí atrás, né? Sim. Esse nível dessa relação. Eu percebo muito isso que você fala, porque lá no CRIA, faz muito sentido você estar falando, porque lá na nossa experiência a gente também se chama pelo nome. E tem muitas famílias, até lembro do livro do Paulo Freire, né? Professora Cintia Não, que vem falar, ai, fala com a tia, fala com a tia. E a gente faz muita questão de trazer o nosso nome, de trazer, saber o nome de cada criança, saber o nome de cada família, porque isso traz a nossa identidade, eu acho que já traz essa proximidade que você está falando, né? Eu acho que é um detalhe pequeno, mas que dentro do dia a dia já mostra como que a gente está buscando se olhar para a nossa individualidade, com respeito para cada um. Então, cada um tem um nome, não é uma função, não é um papel, não é um número. E também traz para a gente um certo relaxamento de proximidade mesmo, né? Essa visão de que a gente precisa de se unir. Né? Eu sempre falo que quando uma criança entra no CRIA, a gente precisa ser um time, porque a gente vai estar jogando a favor do desenvolvimento dessa criança. Então vão ter momentos em que essa criança vai estar se mostrando uma face dela na escola e uma outra face dela em casa. A gente nunca se mostra por inteiro da mesma forma, nem o tempo todo. Então tem muitos momentos que a gente não está vendo uma perspectiva da criança que a família vai trazer pra gente. E tem muitos momentos que a gente vai trazer uma perspectiva para a família que a família não está conseguindo acessar em casa. Então, como é importante tecer esse lugar que você falou aí, eu acho ele bem importante da gente aprofundar também, que é esse medo, tecer esse lugar da confiança, né? Que é perder esse medo do julgamento.
a escola e a família são o sistema onde essa criança vai estar aprendendo valores, onde essa criança vai estar se mostrando para o mundo, onde ela vai estar aprendendo a errar. É um espaço onde a criança está se experimentando. Então, quanto mais a gente tiver acessando um lugar de confiança, melhor vai ser esse território para essa criança poder se experimentar, poder se desenvolver, poder se abrir para o mundo. E eu lembro que no começo, né, o Espaço Cria, ele começou como um projeto. Em 2015, a gente abriu o projeto Pólen e éramos inicialmente 10 famílias. E aí depois a gente cresceu para 30. E aí nesse começo de projeto, antes da gente se legalizar como escola, a gente fazia isso de visitar as famílias das crianças em suas casas. E realmente é uma experiência muito linda. Eu lembro que a gente se inspirou nisso na antroposofia do Rudolf Steiner. E é um trabalho que realmente você consegue, até observando a casa, né? Sentir qual é esse território que a criança está ali crescendo. E aí, como é que vocês fazem esse trabalho também na AINE, do diálogo com a família quando vocês percebem alguma situação que precisa ser conversada? Como é que é isso? Sim. Enfim, já vou para aí. Mas me abriu aí um lugar, né, dessa questão do centro, né? Quem que é a importância. Para que a gente está trabalhando? Para que a gente está se dedicando? Porque, por muitas vezes, né, a gente está numa luta de guerra aí, né? Uma guerra velada, em muitas vezes, né? E onde nesses espaços que a criança está inserida, seja a família, a escola, né? E eu vejo que é tão simples que complica, né? Porque se a gente olhar de verdade, para que a gente está fazendo? O que a gente quer? E aí é o fluxo mesmo dessa criança que está inserida nesse meio, que aí entra um pouco nessas reuniões individuais, né? Que a gente vai trabalhando. Quando a gente chama as famílias para trabalhar percepções e que a gente está vendo dessa criança, coisas que não são delas, que a gente pode retirar. Porque, claro, elas estão inseridas num lugar onde é diferente ver as crianças num lugar de liberdade. Então, ali também chegam, né, devagarinho e vão se mostrando, né? Também vem cheia de medo e passa pelo detox, né, Mari? De poder, Sim, então posso me expressar sem julgamento aqui, né? E aí, nesse espaço, a gente vê tudo, né? A gente está ali como guardião, como educador, e está vendo as relações, a relação que essa criança tem com o feminino, com o masculino, dela, com controle, né? Tá tudo aí. Então, é tudo material que a gente vai ter para trabalhar com essas famílias. E nesse primeiro momento, quando as famílias vêm para essas reuniões que são individuais, que geralmente a gente faz com 2 guardiões e pai e mãe, ou mãe, independente da dinâmica familiar, né? uhum. E são reuniões que as famílias chegam já com muito medo, né? Porque como que é que a gente está habituado a ir para reunião para quê? Né? Para ouvir o quê? Então, geralmente a gente está habituado a ir para um lugar onde dizer o que está errado e dizer, olha, está errado aqui. Faz, deixa lá. E E a a gente culpa é sua. E e sempre é uma dinâmica de culpa também, né? de culpa. Os Então, a pais culpa, já levam muito esse medo. sim. E aí, lógico, você recebe um jogo de julgamento, você julga depois. Então, vira essa bola aí de um julgando o outro, né? Eu não sei, eu já trabalhei em espaços tradicionais também, né? E quando vem nesse lugar do julgamento, a gente sabe que a gente não sai do chão, porque a gente vai ficar brigando e o foco real, né, que eu falei no início, se perdeu. Cadê o olhar para a criança, né? E no início também é esse lugar das famílias vem e a gente fala, vamos lá, a gente tem esses temas aqui, e claro, está no adulto, então tomar consciência nesse processo de que quem vai ser trabalhado é o adulto, né? A gente faz todo um processo de entrada, né, como eu falei, então são três etapas, assim. Então, primeiro a família conhece o espaço físico e a nossa proposta, e os combinados, e o segundo já é uma vivência, né? E aí a família vai se trabalhar, vai olhar para as Aninha, duas uma questões. coisa que eu acho que é importante, desculpa te interromper, mas da gente mencionar aqui, porque eu não sei quanto que as pessoas conhecem, né, o trabalho de pertinho da ANE do CRIA e de todas as escolas da rede de educação Vive Consciente, é justamente isso que você falou, o trabalho é com os adultos. A gente fala que o centro é a criança,
mas o trabalho é com os adultos, né? São escolas que estão escolhendo trabalhar por uma ampliação de consciência humana, e essa ampliação de consciência humana é nós temos que nos trabalhar, nós adultos temos que mudar o mundo para as crianças poderem ter a oportunidade de crescer num mundo onde a gente está diminuindo as nossas crenças limitantes, onde a gente está diminuindo é, os nossos padrões que a gente não quer mais repetir. E que a gente está fazendo isso de uma forma unida, né? Uma forma amorosa, uma forma cuidadosa, porque é um trabalho de uma vida inteira, não é um trabalho. Então, na verdade, é uma grande escola para a gente poder se reeducar e nesse processo de reeducação a gente abrir espaço para as crianças poderem se expressar cada vez mais livremente, né? Então, achei importante só fazer um pouquinho esse parênteses, porque quando a gente chama as famílias para uma reunião, não é porque a criança tá dando trabalho, é porque a gente tem trabalho para fazer, para não dar trabalho para a criança. Sim, sim, ótimo. Ajuda aí que a Ana acelera e Vamos nessa. essas partezinhas importantes. É, e é muito, muito doido isso, né? Porque aí a mágica que a gente fala, né, acontece, né? Quando a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade, um lugar de trabalho interno, de ver que sim, as crianças estão reproduzindo o meio que elas estão inseridas. Claro, com tudo que elas são também, mas estão ali colocando para fora. Que aí entra muito do lugar da. Para mim, um exemplo que é claro é a criança que brinca de arma, de luta, de. Enfim, traz essa violência para a brincadeira representativa, né? Aí a gente trava aquela drink dessa maneira sem trabalhar o alimento que está trazendo isso para fora, né? Porque aí é que está esse nosso lugar de adulto, de ver, olha, tem algo que está sendo movimentado aí. Vamos ver aonde está a fonte de alimento disso, né? E aí essa abertura da família e dos educadores, né? Para ver primeiro o educador, tem alguma coisa em mim aqui que está reverberando isso? Né? Que isso é um movimento que a gente faz também, né? Então vamos olhar Sim. se tem alguma coisa em mim, não. Vamos lá, olhei, revisei, então vamos trabalhar para ver onde está isso, né? E, e, E isso todas, que você falou. e todas as Não, vezes. isso que você falou é muito importante. Desculpa. Vai lá. Não, só muito importante de incluir a gente enquanto escola como também parte desse processo. Então, não é tudo que a criança está expressando que a gente vai ter que. Ah, eu levo para a família, né? Como essa ponte família-escola. A criança manifestou alguma coisa que a gente teve sensibilidade de perceber, leva para a família. Porque eu acho que a família já carrega essa culpa inicial, esse peso de educar e esse medo de errar. Então, acho que a gente já precisa trabalhar com esse lugar de aqui é um lugar seguro para a gente errar e viver juntos, né? Aí, o educador, quando ele se inclui, eu acho isso também muito parte do processo que nós fazemos, né, nas nossas escolas, que a gente vai falar, a gente também está percebendo que a gente está alimentando isso. Eu acho que isso traz muita conexão, muita empatia e tira também a escola do outro lado desse peso também de ter que estar sempre certa, de ter que saber respostas. Muitas vezes eu já me vi falando para algumas famílias assim, olha, por hora é isso que eu acredito. Eu confio nisso, eu tô vendo isso. Nesse momento é nisso que eu acredito. Eu não sei se eu vou acreditar nisso para sempre. Porque eu também não quero, como diretora, me colocar num lugar de que eu tenho que saber todas as respostas e ter que saber tudo e que a gente não. Os erros não são, vamos dizer assim, cabíveis, né? Não tem espaço. Pelo contrário, a gente está junto e eu recebo muito feedback de família, de coisas que a gente pode estar fazendo que talvez não está contribuindo para o melhor desenvolvimento da criança ou para a família estar mais segura e vamos olhar junto, vamos tecer junto. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, que é essa vulnerabilidade do educador também se revisar. Sim. Que é os adultos estarem de verdade nesse processo, né? Que aí eu vejo que a gente consegue acessar a família. Quando eu também olho para ver o que tem aqui. Eu sei que a gente não leva ninguém onde a gente não foi, né? Então, partir desse lugar, né? Às vezes a gente quer estar levando alguém para um lugar onde. Peraí, deixa eu permear esse lugar, deixa eu ver o que tem, às vezes, que me irrita também, que mexe comigo.
que às vezes não é bonitinho, mas que eu preciso olhar. Aí eu sei, olha, não, vamos lá, né? Eu posso apoiar uma mãe que está controlando demasiadamente, porque eu sou controladora. Eu sei o Ô, caminho. Então vamos olhar para o que a gente pode aprender mesmo, né? Desse nosso caminhar, né? Enquanto família e escola, espaços, enfim, no geral, né? E hoje a gente está bem nesse meio aí, pandemia e tudo mais. E aí acho que entra um ponto também, né, Mari, que a gente conversava da questão dos apontamentos, né? Então a família quer sim. alguma coisa que está ensinando algo, que é esse lugar de levar a escola para dentro da casa nesse momento, né? A gente estava falando muito que não é um momento da gente ser uma escola delivery, né? Entra ali no cardápio e deliver um dever de casa, manda uma coisa. Não é esse o papel que a gente vê, né? Do que a gente pode fazer de melhor. A gente estava conversando como agora é o momento da gente realmente dar a mão e conversar e ouvir e ajudar essa família a de repente só desabafar ou a se sentir conectada, se sentir pertencente, porque tem muita gente que tá se sentindo sozinho, tem muita família que está passando por situações complexas, famílias de pais solos, mães solos, ou até famílias que estão acompanhadas, né? Mas que estão passando por momentos difíceis também com o trabalho, financeiramente. Então, acho que a escola, nesse momento, o CRIA tem escolhido ser essa rede de apoio. A gente tem feito reuniões, assim, pela plataforma de Zoom, com as famílias para a gente se olhar, se ouvir. Acho que mais do que nunca é importante a gente mostrar que o outro importa, né? Que o outro tem um lugar importante na nossa vida e as crianças também saberem disso. Eu acho que nesse momento, para as crianças que são seres muito concretos, do nada, meus amigos sumiram, a minha escola parou, estão falando aí de um coronavírus. Eles não têm essa capacidade de abstração, de conseguir entender que é a magnitude de uma pandemia. Então, nesse momento, é muito importante os afagos emocionais, né? Esse momento, essas falas que ajudam o coração a ficar mais quentinho. E encontrar um educador, ainda que seja numa tela, encontrar os amigos, ainda que seja numa tela, ouvir uma voz. Eu tô aqui do outro lado do Brasil falando com você e já estou matando um pouco as saudades, assim. Então, eu acho que isso é um momento muito importante das escolas se abrirem para fazerem essa ponte, né? Já que a gente tem o contato de todas as famílias e de todas as crianças, a gente proporcionar esses encontros. Claro que os encontros espontâneos também, que as famílias podem marcar entre si, são maravilhosos. Mas acho que a escola pensar agora mais no ser e menos no fazer, no produzir, no, no apresentar. Acho que não é momento de apresentar resultado, momento de buscar pensar em conteúdo, né? Fazer com que a criança fique ali consumindo aquela quantidade de informação quando ela está precisando de um carinho, de um território, de um ninho, para ela poder sentir que ela é vista, que ela é amada e que tudo isso vai passar e que vai ficar tudo bem. Então, acho que a escola está tendo um papel de ponte bem importante nesse momento, assim, de trazer uma visão positiva e acolhedora. Uma possibilidade da gente se reinventar profundamente, né? Sair dessa, não reproduzir a mesma coisa pela tela, mas poder, porque eu vejo também que é um momento que está mostrando muitas nossas fraquezas, né? Enquanto famílias, as nossas, putz, é tudo que está acontecendo aí que vai reverberando que eu ontem conversava com as famílias, né, da AINE, a gente estava falando, é um momento muito desafiador, está sendo um momento desafiador para várias famílias também, questão econômica, questão, enfim, né, a gente entra né, em várias realidades aí, né? Mas olhar para esse momento e ver o quão potente ele é, né? Eu brinquei, a gente não tá com as portas fechadas nesse momento presencial para as crianças, né? Mas é um momento eu brinco, vamos acabar a quarentena para eu descansar.
A gente está num trabalho muito grande, porque aí que tá. Pontos que a gente vinha trabalhando, a gente está no terceiro ano, né? Agora. Com famílias, às vezes, 2 anos, agora que estourou. Ah, tá, não, peraí, acho que agora eu tô conseguindo visualizar isso que vocês estão falando, porque eu tô aqui, tô tendo tempo, né? Não planejado, não desejado dessa maneira, mas tá aqui, agora eu tô vendo. E antes eu não conseguia ver, porque estava acontecendo tanta coisa, e vai para um lugar, vai para outro, então fica. Ou até vejo, mas, né, vamos lá. Então, está sendo um momento de mostrar nossas fragilidades, tanto quanto família, quanto com a escola mesmo, né? Eu estava conversando ontem também com uma educadora que trabalha numa escola formal, né? E ela trabalha com ensino médio. Ela falou, Ana, a gente não deixa eles usarem celular. Não deixa, é proibido. Fica na caixinha. E aí agora a gente diz, olhem o celular, assistem as aulas de vídeo, nos mandem resultado. Então vamos olhar aí para tudo isso, né? O que a gente tá É, fazendo? Nossas incoerências, que fazem parte. Tá tudo bem. sim. Mas vamos crescer com isso, né? E o que a E gente eu não pode acho que, perder, né? Essa ideia da falta, né? Conectados na falta e não na potência das possibilidades, né? sim. E o que eu vejo também é que a escola ela está se repensando, né? Então, nesse momento de potência, de conexão com as famílias, a gente está precisando pensar também qual é o papel da família nessa educação, qual é o papel dos educadores. Acho que é o momento para a gente refletir também juntos. O CRIA não é uma escola, né, nem a AINE, que a gente terceiriza a educação e a gente não tem contato com a família, mas e agora que as famílias estão se apropriando mais, né, dessa convivência intensa, desses processos, eu acho que é um momento super importante da gente repensar esses lugares, assim. Por exemplo, as famílias poderem trocar mais com os educadores sobre os processos do desenvolvimento das crianças. É natural que as crianças façam birras, é natural que as crianças testem limites. Como que a gente pode ajudar as famílias a entenderem esses movimentos que são naturais da infância e do processo de desenvolvimento humano, mas que agora estão tão latentes e que estão tão evidentes, né? Você falou agora, tem família dizendo, Mari, agora eu tô vendo o que a Ana Paula me falou durante 2 anos. É claro, tá tudo agora evidente, né? Que nem aquela metáfora de que quando você tá no escuro, você não vê nada. Aí você vai lá e você acende a luz e você vê que tá tudo uma bagunça. E aí você, uma vez que você viu que tá tudo uma bagunça, você já viu. Então não tem muito para onde fugir. Eu acho esse o lado positivo também dessa pandemia, né? Que bom que a gente não tem como fugir. Que bom que chegou a hora. E tenho visto uma rede bonita, assim, entre os educadores também, do CRIA e das famílias se apoiando e falando, tamo junto. Chegou essa hora pra gente também, né? Porque também chegou a hora da gente olhar para as nossas faltas enquanto educadores, também chegou a hora para a gente olhar para a valorização do nosso trabalho. Historicamente, a educação no Brasil e no mundo tem uma desvalorização desse profissional, né? A gente agora está vendo aí os profissionais de saúde merecidamente sendo honrados, mas os profissionais de educação também precisam ser. Não é só cuidar de criança e mantê-la viva, é mantê-la viva e ativa e curiosa e potente. E para a gente poder manter um ser que nasce potente, vivo e ativo, a gente não precisa fazer muito, porque ele já nasceu assim. A gente precisa, na verdade, deixar de atrapalhar o mínimo possível, né? Deixar de atrapalhar o máximo possível, atrapalhar o mínimo possível. E esse não atrapalhar é o trabalho que a gente precisa fazer nós adultos, assim. Então, eu acho que uma coisa que é importante da gente ver nesse fortalecimento, nessa ponte, é o como que a gente faz isso. E eu acho que a Ana Paula contou já um pouco, mas uma das formas também é quando a gente faz os espelhos, né? Acho que é uma ferramenta que a gente usa muito, que é esse espelhamento, da gente ver a criança agindo de uma forma e a gente se espelha e fala, o que que isso está falando de mim? Onde é que isso mexe comigo? Onde é que isso me afeta? Ou o lado lindo também. Se eu vejo meu filho fazendo algo
que me emociona, que me encanta, que me deixa orgulhosa. O que que isso fala de mim, né? O que que daquilo que eu tô vendo, não necessariamente é a ação que o meu filho fez. Sei lá, se meu filho regou uma planta, não é a ação em si, mas se eu tô vendo cuidado no meu filho, muito provavelmente eu também tenho cuidado dentro de mim. Então eu acho que esse espelhamento é uma ferramenta que a gente precisa trazer para nossa evolução com muito carinho, né? Porque se eu enfiar um espelhão assim na sua frente, você leva um susto com o seu reflexo. E tem uma frase que eu ouvi na Aine, quando eu tive aí, uns 2 anos atrás, né? Já tem isso tudo. Que era: a gente não acorda quem tá dormindo. E eu ouvi uma outra também que me marcou muito, que foi: todos os caminhos são sagrados. Então, o que isso quer dizer? Não acorda quem tá dormindo. Às vezes a gente mostra um espelho para uma família, ou a família também mostra um espelho pra gente, e a gente não tá preparado para ver. E não adianta a gente ficar esfregando aquele espelho ali na cara, porque aquele reflexo, ele não tá dizendo ele não tá dando a informação que ele precisa naquele momento. Então, acho que o papel da escola também é de ser esse espaço aberto para o diálogo, é um espaço que ele é terapêutico, mas ele não é terapia, né? Então a gente tem esse canal aí que a gente vai buscando de vários jeitos e abrindo o coração, né? E esse canal de confiança, mas não depende da gente, não tem garantias. Não é porque a criança está na AINE, a criança está no espaço cria, que, nossa, meu filho vai ser evoluído para o mundo, tá garantido o lugar dele no céu. Não, porque o trabalho depende da gente. E a outra frase, né, que todos os caminhos são sagrados, é que às vezes a gente fica conversando e usando várias técnicas lindas, leitura de aura, sei lá, visão sistêmica, constelação familiar. Tem tantas ferramentas bonitas. E às vezes a ficha cai para a família na hora que tá botando para dormir, no momento de uma bronca, em que a família, o pai ou a mãe falam uma frase que eles escutam a nossa vozinha lá no fundo e falam: "Ah, agora eu entendi o que a Mariana e a Ana Paula estavam falando." Então, assim, todos os caminhos para a consciência chegar são sagrados. E eu acho que nesses momentos de quarentena também é importante a gente relaxar. E relaxar mesmo, assim, não se cobrar. Tá todo mundo vivendo um dia de cada vez, descobrindo quem sou eu hoje, quem é meu filho hoje, quem é meu companheiro, minha companheira, meu marido, minha mulher, as pessoas que estão comigo. Tem gente que está com pessoas que não, talvez, escolheria estar, mas não é à toa que está. Então eu acho que essa vida, tomar essa responsabilidade na mão, sabe? E falar: nossa, hoje eu posso escolher o que eu quero para mim. Hoje eu posso escolher quem eu quero ser. E que tipo de relação eu quero ter com meu filho. Eu acho que a escola pode ajudar também, né, nessa reflexão, nessa construção, que é dar a mão e caminhar junto. E que é uma construção, né? Não é valorizar esse processo, né? Às vezes a gente quer um milagre. Eu vou fazer tal coisa e espero um resultado ali na hora, né? Vou fazer uma leitura, vou lavar uma louça, ver seja qual seja, né, o método, mas que a gente vá agregando esse lugar da construção, né? É uma construção. Eu me liguei disso agora porque eu estou fazendo um processo de construção para conseguir chegar nesse lugar agora, né? Valorizar esses nossos passos, né? E aí eu vejo que é outra que entra no mesmo assunto da potência, né? Da gente estar conectado nessa potência. Ouvindo você falar, lembrei eu tenho irmãs gêmeas, né? E tem 7 anos. Fizeram 7 aninhos agora. E aí elas agora estão no mesmo processo, né? De quarentena. E elas comentaram: a gente vai perder o ano por causa desse mês, né? E aí para elas perder o ano tá tão longe, né? Mas para mim ficou muito latente isso. Nossa, a gente acha que em um mês, né, tem um lugar nosso que diz: perdemos o ano, né? O que tinha que aprender agora já era, negando tudo o que ela vai ter de potência estando 24 horas por dia com a família, né? Então é esse lugar
desse caminho sagrado, né? Quais caminhos a gente valoriza e valida como é bom, isso constrói, e quais a gente diz esse mais ou menos, né? Que É. entra nesse lugar do quanto nós temos uma visão super limitada, né? É a Ana Paula com a visãozinha dela que olha para cá, que vê ali, tenta abrir, tá caminhando para abrir. A Mari que vê um outro lado da brincadeira, né? Então, que a gente possa se potencializar nisso, né? A gente vê lados que talvez os outros não vejam, mas também a gente não tá vendo o que o outro tá vendo, né? Então, E valorizar que essa ninguém tá vendo todo, né? ninguém tá vendo. Nunca. E desacelerar disso, né? Soltar isso também, que acho que estar com as crianças, crianças, adolescentes, né, nesse período em casa, tendo que cumprir coisas, cumprir tarefas, cumprir combinados que alguém disse ou que a gente mesmo criou e está sendo refém deles, né? A gente possa olhar mesmo com esses olhos de ver a potência que está acontecendo. Se a gente puder limpar um pouquinho, né, os nossos olhos de todas as convicções e programas que nos foram passados, a gente consegue ver tanta coisa, né? A gente consegue estar viajando numa formiguinha, né, vendo a potência daquilo, né, quando a gente se dispõe a olhar mesmo para tudo, olhar para tudo como crescimento, né? Isso que eu vejo de grande potência, assim, dessa rede de educação vive consciente, né? Essa parte do consciente também. Porque para a gente fazer isso, né? Você falou de ir limpando as nossas lentes, a gente precisa de ajuda, a gente precisa muitas vezes. É um caminho que muitas vezes a gente faz sozinho, mas a gente precisa estar orientado às vezes. E eu vejo que as nossas escolas da rede são escolas que estão conscientes desse trabalho de cura que a gente precisa fazer, que educação não é só sobre alfabetização, que uma criança que está bem não é uma criança que está bem porque ela está tendo nota boa, que uma família que está unida com a escola não é porque ela está pagando a mensalidade em dia, não é porque é uma família que fala bem da escola, é muito mais porque a gente está conectado pelo mundo, pela humanidade, pelas crianças, mas por nós mesmos também. É porque a gente sabe que juntos a gente consegue se ajudar mais, porque juntos você é reflexo. Eu preciso de você para eu saber mais sobre mim, né? Eu preciso de você, da sua ajuda, para eu poder caminhar o meu próprio caminho. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Então, acho que a escolha da gente estar em rede, a escolha da gente, inclusive, virar uma escola legalizada, foi uma escolha de querer poder legitimar esse lugar de escola. Escola não é só um espaço, um edifício onde as pessoas supostamente aprendem, supostamente fazem provas que dizem que elas aprendem e um espaço onde conteúdos são transmitidos, né? A escola, para a gente, é um espaço de criação de um novo mundo mesmo. É um espaço de. Olha quem veio aqui falar com a gente. É um espaço de construção nossa, todos os dias. Todos os dias no CRIA eu passo por situações que eu falo, nossa, não queria ainda estar nesse lugar, ainda estou nesse lugar, ainda tenho esse medo, ou ainda tenho essa impaciência, ou ainda tenho esse julgamento. E tá naquele espaço me lembra todos os dias que eu posso pensar diferente, que eu posso agir diferente, que se eu me conscientizei de que eu acabei de ser intolerante, no minuto seguinte eu já posso escolher ter mais paciência. Então, eu acho que são estruturas, na verdade, as escolas da rede, né, de educação vive consciente, que estão ali emanando essa mensagem de se conecta com o seu coração, se conecta com você, se abre para ser a melhor versão sua que você consegue hoje. E abraçar as famílias nesse lugar da educação das crianças e falar, isso é o melhor que você pode hoje. Amanhã talvez você possa melhor. Depois de amanhã você talvez possa melhor ainda, mas hoje esse é o melhor que você pode. Então, esse lugar da culpa, né, que a gente lida muito do julgamento, eu acho que é a maior toxina que a gente limpa diariamente, assim, dentro do nosso trabalho, porque
dentro dessa crença de escola, tem uma crença muito grande que é o certo e o errado. E esse certo e errado, ele deixa a gente muito limitado na nossa expressão, deixa as crianças muito limitadas na expressão delas e faz com que a gente se retraia. Toda vez que a gente acha que a gente errou, a gente encolhe mais um pouquinho. E quando a gente erra e a gente pode chorar, pode errar, quando tem um ambiente onde a gente pode mostrar os nossos lados que não são tão bonitinhos e a gente não perde a nossa humanidade por a gente estar fazendo isso, eu acho que a gente ganha um território que a gente pode chamar de família. Eu acho que nem chama de escola. Tenho certeza que você chama a Aine de família e que eu chamo o Cria de família e que a nossa rede de educação viva e consciente é uma família. Eu acho que esse é o grande objetivo, virarmos todos uma grande família. É, acho que o primeiro passo é criar ponte, mas a gente quer chegar num outro lugar, né? Tá nesse viés, né? Essa ponte vira uma coisa só. Que ao mesmo tempo, quando eu falo vira uma coisa só, não é tudo a mesma coisa, né? Cada um tem sim um papel diferente, distinto na realidade dessa criança, né? No processo de desenvolvimento. Mas a gente tá junto, tá de mão dadas. Então, por isso que eu vejo que nas nossas reuniões individuais, para muitas vezes as famílias ficam no lugar do é assim, né? Porque a gente está aqui de mão dada, dizendo o que a gente está vendo, como que a gente pode fazer. A gente pode fazer. Não, Mari, tá errado, olha o que você está fazendo, dá um jeito aí, né? E aí você já me diz, Ana, mas isso que você está fazendo, então a gente fica nessa aí, né? Então, mas para isso alguém precisa abaixar a briga, né? Ou abaixar essas armas veladas, essas máscaras que nos travam, né? Então, acho que a gente possa, de alguma maneira, ser pessoas que abrem mão desse controle e diálogo, né? E dizer, olha, estamos aqui, eu estou vendo isso. Muitas perguntas que a gente recebe aqui tá, mas e como que é esse trabalho com as famílias, né? Deve ser, né, muito desafiador. E o que eu vejo todas as vezes que eu me preparei para falar com alguma família, eu fui de coração aberto para ouvir sem julgar, para trazer o que eu estou vendo. Então, nunca deu errado, né? Até hoje, não tive experiência de receber um ataque porque eu não estou atacando. Eu estou dizendo, olha, e se receber de alguma maneira, né, tá, peraí, eu Neutraliza. aí para você, vamos devagarinho, né? É que tenho muito amor nesse coração de pato branco. Né? A Ana Paula é muito amorosa. Muito, muito, muito. Que a gente Será que a possa. gente abre o. Desculpa. Pode Fala. falar. Não, eu ia perguntar, será que a gente abre os comentários e vê se alguém quer fazer alguma Pode ser. A gente pergunta? tem 15 minutinhos, né? Não sei, perdi a noção do tempo aqui. Estou aqui com o meu. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se alguém quer fazer uma pergunta. A produção aqui disse que falta 15 minutos. Olá, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta pra gente, para saber um pouco mais sobre esse tema? Que a gente fica aqui conversando, trocando e se encantando. Eu também amo a Ana. Lindas. Bom, vamos ver se aparece alguma pergunta. Se não, eu acho que a gente pode ir fechando. E acho que a mensagem que eu queria deixar, assim, né, desse encontro aqui, é isso, assim. Se dentro da sua escola, da sua realidade, existe um muro que você possa ser ponte para depois virar uma grande estrada florida, cheia de verde. E se você já tem pontes dentro da sua escola, que você possa abrir mais espaço, que você possa, né, se abrir mais para essa relação com as famílias, porque é você se abrir mais para você mesma, para você poder ser cada vez mais você. E sempre com amor. Que possa ser a gente, né? O máximo possível. E aí vai facilitando tudo. Claro, não é tão gostosinho, né? Às vezes. Eu ouvi uma vez aqui na. O processo de autoconhecimento não é tão gostosinho, né? Às vezes não. Mas o fruto aí que ele nos dá vale a pena, né?
Eu só vou atender uma questão que eu vi aqui, que eu vi em várias lives também, da questão da escola pública, né? Como a gente Tá? pensa em levar isso, né? Aqui a gente vem experimentando algo muito bonito e rápido, que é o propósito da AINE é levar isso para fora, né? Essa educação que a gente traz e dentro dos outros pilares que a AINE traz, né? E a gente teve o privilégio ano passado de estar dentro de uma escola de educação infantil do município aqui, né? E então a gente está devagarinho entrando aí, mas o que eu vejo é o nosso propósito, né? O que eu visualizo tanto aqui quanto eu vejo das escolas, né? Da rede, é fazer direitinho e bonito o que a gente está fazendo, com muita entrega. E aí o resto é consequência. A gente brincou, nossa, não imaginei que fosse tão rápido que a gente fosse para fora, mas é que quanto mais bonitinho, bonitinho que eu tô falando, quanto mais entrega e Comprometido. comprometidos, né? A gente vai fazendo mais. Alguém vem e diz, ô, e aí, como é que vocês estão fazendo isso? Porque eu vejo que num contexto geral, a gente está, enquanto educação, dizendo, galera, deu alguma coisa ruim aqui. Precisamos olhar para as coisas diferentes, né? Então, é esse o nosso propósito, né? E a gente está aberto para estar apoiando, mas ao mesmo tempo não está com um banner. Então, a Sim, gente está apoiando da maneira como as demandas vão chegando, né? Vejo que isso é sim. um fluxo natural do processo, né? Eu vi uma pergunta aqui do projeto Aimirim, que é como a escola é maior, como é que a gente dá conta de visitar? Hoje em dia a gente não visita mais. Infelizmente, a gente não dá mais conta. Mas a gente criou outras estratégias, né? Então a gente faz memória da família, que é depois que a criança já está na escola, uns 3, 4 meses, às vezes até 6 meses, para dar tempo da gente mesmo olhar a criança, da gente poder conhecer o jeitinho dela. Então, depois que a gente já sente que a gente conseguiu observar bem essa criança, a gente chama a família para conversar. E essa conversa é uma conversa que é uma entrevista, mas é uma entrevista mais profunda. E a gente faz perguntas assim do tipo como é que os pais se conheceram, se a gravidez foi desejada, se não foi, como foi o processo todo da gravidez, como foi o processo do parto, aonde ele aconteceu, como é que foram os primeiros anos de vida da criança em relação à saúde. É uma anamnese, mas é uma anamnese que fala também de questões relacionais, que busca também saber como é que é a relação desses pais com seus próprios pais, porque essa é a visão sistêmica que a gente tem na escola, né? De que a criança ela está dentro de um sistema e de que as forças que estão, as dinâmicas que estão dentro desse sistema influenciam essa criança. Então, primeiro a gente gosta de ter o nosso olhar para a criança, para a gente poder não ficar viciado, né? Poder dar um olhar, um nascimento positivo, como a Ana Leite diz, dar um olhar vivo, ativo, e depois a gente vai colhendo essas informações. Eu acho que esse é um dos momentos de principal fortalecimento, assim, nosso com a família. E o nosso processo de integração da criança também na escola, também ele é bem cuidadoso. A gente chama de integração o que as escolas chamam de adaptação. Porque para a gente a criança não se adapta ao espaço cria. Existe uma integração. Criança, escola, escola, criança, família, escola, escola, família. E nesse sentido, a gente vai ganhando intimidade com essa família porque ela está lá dentro. E aí depois a gente não quer mais que ela saia, ela também não quer mais sair, mas a gente também acha que é importante a criança ter esse momento de privacidade dela, né? Dela poder estar no ambiente da escola se desenvolvendo com privacidade. Então tem um momento que a família precisa sair e viver o processo dela aí na vida, mas sempre bem-vindos, assim. Tem muitas famílias que trabalham no CRIA, a gente tem muitos pais, educadores, professores da escola, e a gente tem muitas famílias que têm permutas com a escola. Então, se a gente precisa de qualquer serviço, seja jurídico, financeiro, audiovisual, design, produção de evento, artes, a gente sempre recorre à nossa rede para saber quem da rede pode, porque se eu vou trabalhar para a escola que meu filho tá, com certeza eu vou fazer direitinho e bonitinho, como a Ana falou. Eu vou dar o melhor de mim, porque quem não quer a melhor escola para o seu filho, né? Então, acho que trabalhar com os pais é um grande privilégio, porque a gente trabalha com gente comprometida mesmo, assim, com o que está fazendo.
Então, essas são algumas coisas que a gente pode contar de Sim. como é que a gente vai tecendo essa comunidade. E vai tendo um contato do outro lado, né, do camarim, que é muito bonito, né, que eu vejo isso acontecendo no voluntariado aqui, né. Então vai tendo contato com as pessoas que estão nessa escola e só agrega, né, a gente só cresce aí nesse Sim, grande quebra-cabeça. Costumo sim, dizer que essa educação é um quebra-cabeça, é uma pecinha aqui, uma pecinha ali, que vai montando aí um quadro que nem é o quadro que a gente pensou em desenhar, mas é o quadro que vai estar aberto também a esse processo vivo aí da vida. sim, Parece meio sim. redundante, né, a gente falar de vivo em vida, mas a gente vive em vários momentos a antivida, né? Uma corrente contra a nossa própria vida. Então, que a gente possa estar vivo mesmo, não sobrevivendo, mas vivendo, seja como for, das formas que sejam, né? Mas inseridos nisso. Né? E uma coisa que eu queria, só para a gente fechar, é voltar para o início da nossa conversa, né? Ana Paula tá lá em Guaporé e eu tô no Rio de Janeiro. E várias escolas da nossa rede estão em lugares diferentes. Uma tá na praia, na Bahia, outra tá em São Paulo, outra tá em Salvador. Então, assim, eu sei que a nossa mente humana, ela tá sempre querendo encontrar uma fórmula de bolo, uma receita para o que a gente deseja. Mas eu acho que a mensagem principal que eu e a Ana a gente queria deixar para vocês é que é o amor no coração. Para fortalecer o vínculo entre família e escola, não importa se a escola é pública ou privada, não importa se você está lá no Rio Doce ou se você está no centro urbano, onde você acha que as pessoas podem estar mais embrutecidas, mas você de repente pode ter uma linda surpresa de que está todo mundo louco para abrir o coração que nem você. Então, de verdade, se você trabalha com educação, eu acho que a única coisa que a gente realmente precisa ter, talvez como receita, é o amor no coração e acreditar, porque é a gente que muda esse mundo com esse amor. O resto é a mágica aí que a Ana contou que acontece. E, e vai dar sempre tudo certo quando a gente vai com amor. É. Não tem erro, né? E a gente vai vibrando e vai trazendo essas pessoas que estão querendo encontrar, às vezes nem sabe o que que é, mas esse lugar aí mais de aconchego, de colo, né? Num todo. Que É lindeza. isso. Então, assim, acho que para fechar, agradecer a nossa rede que uniu a gente, agradecer você, Ana, por você estar aí. Depois você me fala o Pato Branco que eu amo. E agradecer todo mundo que está aqui também. Estou recebendo uma energia muito gostosa com esses corações aí que ficam pulando. Obrigada. E quem quiser saber mais sobre a nossa rede, entra no Instagram da rede, tem um canal do YouTube também, que tem vídeos, né, Ana? Esses vídeos estão ficando gravados, a gente está colocando lá. A Ivana, que é a nossa fundadora, educadora maravilhosa, ela tá com um trabalho lindo chamado Escola de Pais e Mães, onde esse fortalecimento acontece ao vivo e a cores, apesar de ser online, mas ele acontece realmente. Então também procurem, todas essas informações estão aí nos nossos canais. Isso aí. Obrigada. Gratidão, Mari, gratidão aí pela troca. E é isso aí, uma mensagem final, assim, que eu gostaria de deixar é que a gente pare de fazer coisa que embrulha o nosso estômago. Que a gente faça o que vibra. Que a gente pare de ser, né, alguém que está fluindo aí de um lugar contra essa vida, né? Que acho que é o primeiro passo. Que às vezes parar de fazer coisa que embrulha o estômago envolve muita coisa, eu sei. Mas que a gente possa, pelo menos uma vez por dia, fazer uma coisa que embrulha menos o estômago. Né? Que a gente possa viver aí o máximo inteiramente nós, né? Que eu falo para mim, né? E falo para nós. Amanhã Obrigada. Amanhã tem. quem fala? Com a Ju. Amanhã é Juliana, Educação Viva e Sociocracia. Então temos lives Uau! aí. Vamos nessa. Gente, Um bom gratidão. domingo para todo mundo e que hoje a gente possa ser a melhor versão de nós mesmos. Isso aí. Beijinho. Um beijo!